Olá, bem-vindos à aula 1 da oficina de solos narrativos, apresentada por Mariana Jacques. Esta oficina de solo narrativo foi possibilitada pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei Federal 14.017 de 2020. Então, com vocês, Mariana Jacques. Você está no mute, Mariana. Pronto. Primeiro, queria agradecer a todos vocês pela disponibilidade de estar aqui comigo, porque, afinal, fazer uma oficina de solo narrativo online é uma coisa que a gente vai ter que descobrir juntos, porque é uma oficina que não adianta passar teorias. Aliás, eu vou passar uma teoria aqui e vocês vão perceber que, pela teoria, parece que é uma coisa dificílima de se fazer, parece uma coisa completamente inalcançável pela forma teórica, mas a verdade é que a gente só aprende fazendo, é prática, porque o solo narrativo não existe. Alô? Voltou? Até onde que eu falei, gente? Então, eu não sei. Começa Tava de tudo novo a mutado? partir do Não. Começa de novo a partir do solo narrativo. Eu falei quantas vezes essa Da palavra? teoria, que você vai dar uma teoria, mas que você Ah, achou que tá. não é difícil, que Então, a gente acha que é difícil, mas não é. Aí. Da porque capa, vai da quando capa. você passa o teatro para a teoria, parece uma coisa inalcançável e muito difícil de fazer. Só que o solo narrativo a gente aprende fazendo. Eu posso passar 1000 aulas, 1000 coisas que a gente só entende mesmo na prática, porque não existe, isso é certo, isso é errado. Pode usar objeto, não pode usar objeto. No caso do Flix, por exemplo, depois que acabou a oficina, eu fui com um amigo para a gente continuar trabalhando a cena e ele percebeu que eu fazia tudo em círculo. Quando ele percebeu que meus movimentos eram circulares, ele falou: por que a gente não põe um círculo no chão? Então foi uma coisa que veio de uma necessidade da cena. O Júlio, por exemplo, ele tinha uma rede no espetáculo que ele deitava no final. Depois ele viu que aquilo não era necessário e aí ele tirou. Então, as coisas elas só aparecem quando elas são realmente necessárias, porque o que a gente necessita mesmo para fazer teatro é um ator e uma história. O que nós temos para fazer essa oficina é a gente mesmo. E quando eu chamei vocês, eu falei, gente, eu não tenho nada, né, como que eu vou fazer? E aí eu dei um nome para cada um. Então a gente tem para fazer essa oficina a honra, a magia, a disponibilidade, a verdade, a generosidade, a alegria, a pureza, a identidade, a vontade, o conhecimento e o apoio. Não vou falar de quem que é cada uma das palavras, porque você pode se identificar com umas a mais. Portanto, temos isso. Nós temos uma pessoa que vai se expor para tentar fazer online, e a gente que está aqui como esse espectador privilegiado, ajudando essa pessoa a entender o caminho que ela está apontando. Porque o solo narrativo é o seguinte: ele é basicamente ação física, sonora e textual. Textual é direto e indireto. Indireto é o narrador, direto é o discurso entre os personagens. Então, ação física, sonora e textual, a variação entre elas ou elas simultaneamente, ou seja, pode tudo. Para exemplificar, não sei, muitos de vocês alguma vez já tomou conta de uma criança ou já viu alguém tomar conta de uma criança, onde você vai contar uma história para uma criança. O solo narrativo é o teatro infantil, no sentido de infantil
para adulto. É um jogo, é uma brincadeira, é uma urgência de contar a história. Você constrói a imaginação na cabeça do público. Através da manipulação de um jogo, usando uma forma honesta de se comunicar. Quando você conta uma história para uma criança, e, vamos supor, Chapeuzinho Vermelho, você vai contar a história para a criança, e aí você vai fazer o lobo, e aí você faz o lobo, e você e faz a vovó, e não sei o quê. Na hora que você acaba a história, o que a criança fala? Faz de novo. E aí você já dá aquela preguiça monstra, né? Porque você dispôs de uma energia para montar um monstro, para não sei o quê. E aí você conta meia boca. E o que a criança fala? Não, não é assim, não. Ela quer ver aquele lobo daquele jeito que ela viu a primeira vez. E aí o que acontece? Você vai e tenta fazer de novo aquele lobo, aquele caminhar, e aí, parabéns, você criou uma partitura física. Que você repetir essa partitura, você vai entrar na energia. E essa energia é o seu fluxo narrativo. Esse fluxo narrativo, você deve estar vivo para essa história acontecer. O seu empenho faz a história acontecer. A criança quer ver de novo, de novo, de novo, de novo, e você tem que refazer. Então, o solo narrativo nada mais não tem nada de ser gênio, é trabalho. Então, a primeira vez que a gente faz a história é a hora mais importante. Por quê? Porque é a hora que você está... Gente, eu posso falar palavrão, será? Que é a hora que você está fudido, na frente de todo mundo vendo, e você vai usar todas as suas defesas para fazer alguma coisa, porque está todo mundo te olhando. E é ali que você vai mostrar o que é o que é as suas vivências. Porque o solo narrativo ele não usa técnica teatral, ele usa você e as suas vivências. Eu vou dar um exemplo disso no Flix, por exemplo. Eu quis entrar num detalhe da história, contar aquela história com detalhe. Então, quando eu era pequena, é lógico que eu não pensei isso para fazer na hora que eu estava lá na frente do Júlio, quase tendo um fio pela boca. Eu inventei uma caixa de lápis de cor que todos os lápis saem correndo da caixa e que no fundo da caixa fica o lápis branco sozinho. Depois eu fui pensar, gente, da onde que eu tirei isso? E eu lembrei que quando eu era criança, quando eu ia colorir, eu pegava a caixa de lápis de cor, jogava todos os lápis, separava todo mundo, botava o branco na caixa e separava a caixa. Eu fazia isso toda vez que eu ia colorir. Então, na hora do pega para capar no desespero, isso veio das profundezas do além, que você não sabe de onde que vem. E aí, o que acontece? Esse espectador privilegiado, ele vai ver essas coisas e vai falar, cara, isso é muito legal. Isso que você fez é bacana. E você não sabe, você está lá, não quero fazer. Bom, aí isso é o fluxo criativo, que é a hora que você entende qual que é a sua... Essa coisa do lobo que eu falei. O fluxo narrativo é pessoal e intransferível. Se eu mandar cada um de vocês contarem Chapeuzinho Vermelho, cada um de vocês vai contar diferente. Cada um de vocês vai entrar em algum detalhe da história que para o outro talvez não vai fazer diferença nenhuma. E esse é o grande lance. Não tem problema a história. A história não interessa. O que interessa é o como você vai contar a história. É igual piada. Pode ser a melhor piada do mundo. Por que tem gente que conta e você chora de rir e tem gente que conta e você não acha graça? Ou então o cara conta uma piada idiota e você chora de rir. Não é a piada, é o jeito que a pessoa conta. Então aí que está meio que o segredo
do solo. A sua forma de compreender o mundo e como você se coloca nele é transmitido através da história. Não importa que história seja. Não importa. O que acontece? Quando eu fiz a oficina do Júlio, ele falou para a gente levar um infantil, porque era mais fácil da gente entender a mecânica e depois você aplicar em qualquer história que você quisesse. Né? Para você entender como que funciona e tal. O problema é que se você leva uma história, o importante da escolha da história é que pode dar certo e você ter que contar isso 10 anos. Que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, vou levar o Flix. Eu não sei Branca de Neve, eu não sei Cinderela, vou levar o Flix, porque era uma história que minha mãe lia para mim com 7 anos e papapá. Eu falei, eu conheço mais Flix do que Chapeuzinho Vermelho do que Cinderela. E fiquei presa na história 10 anos da minha vida. E só fui entender que a história me escolheu, não fui eu que escolhi a história. Porque quando minha mãe viu o Flix, ela chorou muito. E aí eu pensei, deve ser porque ela lia para mim quando eu estava no hospital e tal. E ela falou que simplesmente é uma história de vida da menina queimada, que foi para a escola, que ninguém queria brincar com ela, então ela foi colorir a lua, que é o teatro. Quando eu entendi que eu contava a minha vida através do Flix, eu vi que realmente não importa a história, porque essa energia dessa menina que queimou e foi colorir a lua e foi fazer teatro, tá ali no Flix. A pessoa não precisa saber da minha vida e da minha história, que ela sente que ali tem uma coisa muito forte e que eu só fui entender quando a minha mãe viu. E teve uma vez na Vale, que eu fui fazer uma apresentação lá, que a mulher falou assim, é só 15 minutos? Pois é, porque eu precisava de um evento de 50 minutos. Falei, olha, é 15 minutos. Se você quiser eu ler um livro do Ziraldo, a gente vai falando. Aí ela, então tá. Aí eu falei, não, eu conto minha relação com o livro e tal. Pra quê? Pra quê? Foi outro Flix. O que aconteceu? Eu fui contar a história que minha mãe lia o Flix para mim quando eu estava no hospital e que depois eu fiz essa oficina e que o livro e meu encontro com o Ziraldo, agora eu vou fazer a cena. A plateia inteira chorou. Eu nunca vi um Flix onde as pessoas elas começavam a rir e dava aquela travada. Elas estavam com medo de rir porque saber da minha história antes, aquilo já não era tão mais engraçado. E por que eu estou contando isso? Porque não importa a história. Não importa. Você vai falar alguma coisa sua através dela. Não tem jeito. Você vai criar algo único, original e precioso, que ninguém faz igual e que ninguém copia. Você deposita o seu repertório e a sua forma de vida de uma forma colorida, expressiva e dinâmica e vem tudo como uma intuição e uma improvisação que depois você vai entender. O Júlio fala uma frase muito legal, que é, primeiro faz, depois você acha. Primeiro você vai fazer, e aí depois você vai ver o que você está fazendo. E essa galera que está vendo junto é as pessoas também que vão ver o que você está fazendo. Então, o corpo, a mente, a sensação, o raciocínio, a imaginação. Ele traz uma coisa de você ser sagaz, assim, porque você está usando você e a sua história. E o seu objetivo é claro, contar uma história, Chapeuzinho Vermelho. Você não tem que pensar o que você vai fazer, você vai contar isso. Isso eu já falei, que você tem que dizer, primeiro faz, depois acha. É tipo isso, através dessa história você vai falar algo que está dentro de você, que precisa ser dito e que você só vai saber depois. Foi o que aconteceu comigo. Eu estou dando um exemplo vivo. Foi o que aconteceu comigo. Eu achei que eu ia aplicar o método num texto Dostoiévski. Mas Flix virou meu Dostoiévski, entendeu?
É isso. E aí, o que acontece? Tudo vai para um humor também, mas um humor não idiota, um humor que realmente transforma, um humor desses que a gente viu aí sem parar, Paulo Gustavo viralizando, é esse tipo de humor. Então, o que acontece? O trabalho é prático, de reflexão, de observação e que toma forma pela prática. Preguiça não tem lugar. É trabalho, 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 trabalho. O Flix, ele cresce até hoje. Eles colocaram um vídeo de 2010, e eu estava vendo, e é tão óbvio, depois que muito tempo de trabalho, você vê que as coisas estavam ali para ser descobertas, mas elas têm um tempo de ser descobertas. Vou dar um exemplo. Na hora que ele chega com florzinha e fala: Primavera, é o Flix, eu gostaria de participar da sua estação. Aí a Primavera fala, manda ele embora. No de 2010, eu vou embora. Só que tem uma coisa básica no solo narrativo, que é você construir uma coisa, construir uma flor. Construir uma flor, cara, isso não pode simplesmente sumir. Você criou um código na plateia que você achou uma flor e você está com a flor na mão. Na hora que eu percebi que eu estava passando batido por esse código, já tinha 2 anos que eu fazia tudo. E aí o que acontece? Na hora que ela fala, agora vá, que olhar para você me faz murchar a inspiração. Volta para ele, né? Câmera volta, porque é como se fosse um filme. Depois eu vou falar disso. Volta para ele. Cara, aí agora eu olho para a flor, eu olho para ela, eu olho para então as coisas vão transformando com o tempo. E aí ele já vai para arco-íris, tipo assim, foda-se essa primavera, eu vou para arco-íris. E antes Travou, ele. Mário. Oi, voltei. Travou na hora da flor. Por favor, volta um pouquinho no momento em que você estava falando que você olha para a flor. Aí eu tô com a flor na mão. Aí antes eu simplesmente ele ficava triste e ia embora. Eu nem continuava com essa flor na mão, porque eu ia para a primavera e na hora que eu voltava eu simplesmente esquecia da flor. E um dia eu observei isso com detalhe e falei, cara, se eu entro com a flor na mão, o que eu faço para ela depois? E aí eu não penso em casa. Talvez eu vou fazer isso na próxima apresentação, ensaiando antes de fazer a próxima apresentação. E aí você testa no dia. Para ver se aquilo funciona. Então eu olhava para a flor, olho para ela, olho para a flor, olho para ela, e aí eu jogo a flor no chão, e dou aquela pisadela, e ele sai de cabeça erguida. E antes ele saía arrasado, antes ele acabava com ela. Agora não, agora ele dá uma nela também. Entendeu? E isso é muito bom, porque você vai criando uma outra dinâmica para o negócio. Pô, por que ele fica arrasado com ela? Não, minha filha, eu vou continuar procurando, entendeu? E aí ele chega no arco-íris. Então, essas coisas, elas vão sendo construídas ao longo do fazer, que você vai entrando nos detalhes. Os detalhes fazem o espetáculo. Os detalhes fazem o espetáculo. Através dessa urgência, porque o seu objetivo é contar a história e chegar ao fim dela. O objetivo é esse, contar a história e chegar ao fim dela. O como você vai fazer isso, deixa vir. Porque quando não se tem nada, tudo pode ser. E se você prepara, se você pensa muito, aqui eu vou fazer isso, na hora de fazer, você trava. Seu objetivo é contar a história. Pronto. Constrói o caos, você constrói o caos e depois você organiza o caos. Essa construção da organização do caos é fazer a partitura corporal. Só a narrativa é tão doido, cara. Teve uma pessoa que viu em 2009 e ela falou, em 2010, ela falou comigo, cara, eu vi aquele espetáculo, se eu nunca mais esqueci. O mais legal, né? Você não fala nada. A cabeça dele ficou que o espetáculo era mudo. Porque a ação está tão ligada no texto que a sensação que você tem é que a pessoa está muda. A palavra é completamente ligada à ação.
Uma coisa que eu vou pedir para vocês observarem, que eu peguei o Júlio no pulo, porque eu até falei isso com ele no vídeo. Eu falei, Júlio, eu estou vendo sua aula, vídeo, mas eu estou vendo coisas além do que sua aula está falando, e é isso que eu vou falar para a galera perceber. Na hora que perdi, isso não estava no roteiro, perdi. O que era, gente? Me ajuda. Eu estou te vendo, Ivan. Ai, gente, esqueci, mas era uma coisa de pegar. No sentido da ação ficar grudada no texto. Ele vai explicar uma parte lá da cena, e aí, na hora que ele vai explicar a cena, ele fala o texto errado. Aí você vai perceber que ele vai ter que fazer a ação para lembrar o texto. O Júlio, ele não sabe o texto do espetáculo dele. Ele só sabe se ele faz o movimento. Ou seja, quem decora o texto é o corpo. É muito doido isso, gente. É uma coisa inexplicável. Eu vou contar uma vez o que aconteceu comigo em Manaus. Alguém já viu aquele teatro de Manaus, que é uma coisa absurda. Aconselho, quem for apresentar em Manaus, antes de apresentar em Manaus, assenta naquele palco e fica meia hora só olhando o detalhe do teatro, porque senão isso vai te fuder na hora de se apresentar. O que aconteceu? Eu entrei no teatro lindo, não tem explicação aquele teatro. Na hora que eu estava fazendo o flips, minha cabeça ficou assim, gente, Dona Maria louca sentou nesses como é que chama? Camarotes. E aí, na hora que eu pensei isso, eu falei, meu Deus, em que parte que eu tô do texto? E fazendo flips e pensando que Dona Maria louca sentou ali, eu já não sabia mais o que eu estava falando. No momento que eu pensei isso, que parte do texto que eu tô, o que eu tô falando, eu vi como que meu corpo estava. E aí eu estava assim, aí eu vi que eu estava no lápis branco, eu continuei falando, ouvi o que eu estava falando, e aí eu vi onde que eu estava no espetáculo. Foi a coisa mais doida que já aconteceu na minha vida, entendeu? Porque se eu tivesse titubeado de não ligar meu corpo, ia dar aquele branco que você fala assim, gente, deu branco, eu não sei onde que eu tô. E eu consegui voltar por causa de como que estava meu corpo, então eu sabia que texto que eu estava falando, porque eu estava falando sem prestar atenção, por causa que aquele teatro, ele te engole de tão bonito que ele é. Mas, à parte. O verbo transforma em ação, a ação reverbera no corpo e a ação é concreta. O gesto carrega a história individual de cada um. Cada um tem uma forma de fazer o gesto e a gestualidade, tudo pode. A manifestação da sua gestualidade através da história. O fluxo narrativo torna o corpo energético. A qualidade corporal que atravessa e provoca o público. O ator traz uma tradução de uma imagem, uma sensação do mundo que é fora do comum, ou seja, não é realista, e que é original e que isso suspende o público. E aí tem essa coisa de ser um filme, né? Você vai fazendo os cortes da cena. E isso a gente vai ver nos exemplos. E aí tem umas coisas técnicas que é tipo criar um código, fazer uma ambientação, a partitura física, o fluxo narrativo que eu falei. E basicamente é isso. Para fazer teatro, a gente precisa de um ator e de uma história. O que a gente faz, na verdade, no solo narrativo é cinema. E a câmera é o olho do espectador. E você vai fazendo os cortes e ele vai criando o filme na cabeça dele. Eu já falei isso, né? Que a primeira vez que a gente faz a cena é a mais importante. Cuidado com sua primeira ideia, porque ela pode ser a ideia que vai para sempre. E você vai ficar preso nela. Assim, eu não me arrependo de ficar preso no Flix. Foi uma coisa muito bacana. E aí eu queria contar, antes de passar os vídeos do Júlio, que é como que foi esse encontro meu com o Júlio. Eu estava numa época da minha vida que eu tinha acabado um relacionamento de 7 anos. Eu estava morrendo de preguiça de teatro, porque desse lance da competitividade entre os atores,
da falta de generosidade entre amigos. Eu ainda não conheci o Fé. E dessa coisa de estar sempre no sentido de competir. Você faz uma cena com um amigo, alguém vem ver e fala, ela é boa, ele é ruim. Ela é boa, ele é ruim. Ela é boa, ele é ruim. E um dia minha amiga me ligou e falou, vai ver um espetáculo lá. Eu falei, olha, eu estou num estado da minha vida que se eu ver um teatro que não presta, eu vou pular do 23º andar da minha casa. Eu acho melhor eu não ir ver esse espetáculo. Ela falou, se você não gostar, eu pulo com você. Eu falei, então, 7 horas você esteja lá em casa porque nós vamos pular. E fui assistir o espetáculo assim. Taco. Na hora que eu cheguei lá, que eu vi que era monólogo, eu falei, esse cara não vai ter que ser bom, não. Esse cara vai ter que ser bom, mas muito bom. Entendeu? Porque eu vou levantar e vou embora. E olha, essa amiga minha já tinha me mandado ver uns outros espetáculos, eu não fiquei nem 5 minutos. Então eu já estava crendo que eu ia embora. E sentei na última cadeira e cruzei o braço. Quando começou o espetáculo, um ventinho, eu já falei, nossa, completamente na defensiva. E aí começou. Eu só sei que 3 minutos de espetáculo, eu não lembrava mais se eu tinha tido namorado, quem que eu era, qual que era a minha vida, e eu estava ali descobrindo as Américas durante 1h10 e senti novamente aquilo que eu sempre acreditava, que o teatro modifica as pessoas e que te tira do seu lugar comum e que te leva e que te transporta e que te faz imaginar, e aquilo ser uma pessoa só. Eu falei, eu quero fazer isso da minha vida, eu vou fazer isso da minha vida, eu quero fazer isso da minha vida. E aí, depois de um tempo, eu estava fazendo um espetáculo infantil, e aí rolou a oficina do Júlio, eu larguei esse infantil, já tinha várias apresentações marcadas, já tinha várias coisas. Eu falei, não, eu vou lá porque isso vai mudar a minha vida. E acho que mudou a minha vida no sentido de que eu fiz essa oficina, eu criei um trabalho que era meu e que as pessoas e que ficou maior do que eu. Era isso que eu queria, uma coisa que fosse maior do que eu, porque a sensação que eu tinha antes era que era sempre o ator, esse é bom, esse não é, mas você falava, e o espetáculo? Como que é o espetáculo? Né? As pessoas como que eu... E aí eu vejo que quando as pessoas falam, eu já vi o Flix e nem sabe o meu nome, eu acho isso maravilhoso, porque eu vejo que a obra fica maior do que a gente só é um instrumento. Eu já não tenho o direito mais de não fazer o Flix. Já é uma coisa que não me pertence mais, porque as pessoas me buscam. Olha, eu fiquei sabendo da sua cena, eu não tenho mais o direito de falar, não, eu não faço mais isso. Eu tenho que fazer isso o resto da minha vida, porque a obra ficou maior que eu mesmo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem um trabalho que realmente vira uma coisa é muito bacana. E aí fui fazer oficina com o Júlio morrendo de medo, com várias amarras, com várias... medo mesmo, medo. E fiz o Flix, e quando acabou a oficina, ele falou, continua com isso aí, porque pode ser bom. E eu continuei. E acabou que eu fiquei tão encantada com o solo narrativo e isso que aconteceu comigo, que eu comecei a falar, Júlia, eu quero fazer a mesma coisa que você fez por mim, por outras pessoas. Eu quero que mais atores tenham essa coisa de ser igual um músico. Você chegar num lugar, o cara tem um violão e toca, você fala, eu tenho um espetáculo aqui, você quer ver? E você faz no boteco, você faz na praia, eu já fiz na praia para amigo meu, eu já fiz no corredor, eu já para uma pessoa, para duas, numa casa, num aniversário, na casa de um amigo. É um trabalho que você leva e toca. E a gente não tem isso, né, quando a gente é ator. A gente não... sou ator. A pessoa fala, então chora. Tipo... Bom, agora vamos nos vídeos. Porque, gente, eu vou pôr o exemplo do Júlio, mas não desanime. Vocês têm que pensar que o cara faz o espetáculo há 15 anos, que o negócio já está andando. É só para a gente ter assim, uma ideia
do tanto que você pode contar uma história genial, entendeu? Porque todo mundo, a gente nasceu para contar história, é uma coisa dos primórdios, é uma coisa da... A gente sempre contou história. E, aliás, quando eu participei de ver a oficina do Júlio, às vezes as pessoas que não faziam teatro se davam melhores do que as que faziam teatro. E isso é muito bonito de ver, porque todo mundo tem um jeito de contar a história que é único e que vale a pena, sabe? Então, assim, vamos no vídeo 1, né, Samir, que é a captura da bruxa, e eu quero que vocês observem, assim, o tanto que o corpo dele divide em 3 personagens e ele cria. Ali ele vai mostrar ambiente, ele vai mudar entre os personagens e a gente, como câmera, vai criar o filme todo na nossa cabeça. Então, a cena chama A Captura da Bruxa. Essa é uma cena que acontece no início do espetáculo e que eu chamo de captura da bruxa. Essa cena, ela só serve para andar com a ação, para ela passar de fase, porque ele está ainda em Veneza, no processo de início do espetáculo, ele ainda vai partir a primeira vez por acaso e ele tem que andar com a... Então é para localizar o que está acontecendo, o processo vivendo plenamente o momento da Inquisição, então daí a captura da bruxa. Então tem vários personagens envolvidos, tem ele, tem a namorada, que é presa como bruxa, e tem os inquisidores lá, os soldados, enfim, quem vale, que aparecem para aprisioná-la. E querem levar ele também, e ele já mostra também o caráter dele ali, dúbio, quando ele fala, não tem nada com isso, pode levar que eu não tenho... Pode levar. Então ele já mostra quem ele é também. Mas o principal aqui, dentro da cena física, é que tem uma série de ações onde, com mais atenção, você vai ver que tem o corpo é dividido em mais personagens. Tem o corpo da personagem, o braço de outro personagem, o braço de outro personagem. Então, assim, as partes do corpo pertencem a diferentes personagens, assim como o texto em discurso direto, em forma de diálogos e falas soltas, dando ordens, são também de diferentes personagens. Então, é um pequeno exemplo de ambiente que eu falo quando tem mais coisas acontecendo num ambiente mais amplo, só que aqui de maneira muito concentrada, onde a câmera do olho do espectador tem que estar focada nessa ação, no meio de uma multidão, eu vejo aquela cena de violência acontecendo. Então, são cenas com frequência violentas que acontecem durante o espetáculo, mas que, como essas, são trazidas pela maneira que ela é feita, tem uma questão, né, que dialoga com uma comicidade, embora não seja uma cena que as pessoas riam, porque não há do que rir, mesmo com uma cena com essa variação de intenções e de qualidades e de personagens atuando no mesmo âmbito, né? Então é assim, está narrando que capturaram ela. E nem bateram na porta, já foi tudo. Cadê a bruxa? Ai, que não me sabe! Que é isso? Que falta de consciência, levando a mulher pra cá. Não, para levar o negócio, senão vai entregar a pizza. Já imagina você levar a torturado, querido morto, né? E aí manda meu rabo na fogueira enquanto levavam ela, deram mole, eu saí correndo, que maluco, veio direito, sobe. A Inquisição inteira. Pega! Direito, sobe. Eu vi no porto. Ei, precisa que vai continuar dela? Sobe, olha. 25 dias de viagem. Nem nadar eu sabia. Fiz a cena um pouco, né, de forma objetiva, sem a qualidade de energia total, mas aqui acontece justamente essa passagem. Nunca mais a gente vai ouvir falar dessa moça, né, que foi pega pela Inquisição e queimada na fogueira. Mas aí o que acontece aqui, decupando a cena.
com o público, nem bateram na porta. Discurso indireto. Estou dizendo que eles nem bateram na porta. O narrador, em primeira, nem bateram na porta, já foram entrando. Cadê a bruxa? Derrubando a porta na minha cabeça. Cadê a bruxa? Ai, querido, me salva. Então, é ela aqui, e aqui os caras levando ela pelo cabelo. Ai, querido, me salva. Que falta de cortesia é essa, levando a mulher pelos cabelos? Ele fala, discurso direto. Leve ele também. Já levam ele. Leve ele também. E aí ele já reage. Não, não tem nada com isso, pode levar, não tem nada com isso. Só vim aqui entregar uma pizza. Aí volta discurso indireto. Já imaginei sendo levado, torturado, inquirido, morto na fogueira. A Inquisição, enquanto deram mole, saí correndo que nem uma... A Inquisição inteira atrás de mim. Pega, joga na fogueira. Saí correndo que nem uma louca, peguei direita, esquerda, sobe ponte, desce ponte, sobe ponte. Quando eu vi, tava no porto. Ei, preciso de alguém para costurar a vela? Sobe, desgraçado. Já vá. Glá. 25 dias de viagem. Essa ação é uma retomada da cena inicial do espetáculo, que é a partida na caravela e tal. E é uma cena que é recorrente. Então, aqui é a primeira reaparição da caravela e de outras 3 que ainda virão. Então, isso também é um código que vai se formatar, vai se fixar na cabeça do espectador. Faz isso, essa ação mais uma vez ele embarcando em mais uma caravela, indo embora, né, e seguindo mais uma etapa da viagem. Então, essa é uma cena que serve para andar com o espetáculo, para passar de fase logo no começo e ir ao que interessa, que na verdade a história começa a acontecer verdadeiramente em Sevilha e em seguida na travessia, quando chega em Santo Domingo, e depois no desembarque na Flórida. Vocês perceberam o que eu falei? Que ele perde o texto e aí ele fica fazendo o gesto para ele lembrar o texto, porque o texto está colado na ação. Na hora que ele vai explicar a cena, ele tem que fazer o texto. E aí ele fala dos códigos. O código é o seguinte, na hora que você está contando a história, você cria umas coisas que você vai ver que aquilo é um código que você criou. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Na hora que eu faço o arco-íris, azul, anil, isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser fazer amor, pode ser... Mas a partir do momento que eu falo para a plateia azul, anil, ela sabe que toda vez que eu fazer isso, o anil vai falar, toda vez que eu fazer isso, o azul vai falar. Então, você cria o código, igual ele falou da... Primeiro, ele faz a embarcação. Depois, na hora que ele fazer só esse gesto, a galera já sabe que ele entrou no barco e que vai, entendeu? E aí ele falou do discurso direto, indireto, e é isso. Aí, o próximo vídeo é da coisa do explorar detalhes, que eu falei. No meu caso, que foi a caça do lápis de cor, porque no Flix não existe a caça de lápis de cor, não existe... Fala assim, que ele passou pela primavera. E aí eu peguei essa palavra primavera e resolvi inventar uma primavera. E ali eu criei uma cena inteira de uma primavera que no livro não existe. Então, às vezes, a gente entra num detalhe de viagem, nossa, que cada um é muito doido e vai ver a história de um jeito, que você entra num detalhe que aquilo vira praticamente uma parte da história que é até melhor do que a própria história, entendeu? E aí ele vai dar um exemplo desse detalhe que tinha uma frase no texto e que ele resolveu fazer essa frase. E era só uma frase. E olha a cena que ele criou por causa de uma frase. Vamos lá, Samir. Tem só uma coisa antes. Repara que na hora que ele vai explicar a cena, é mais uma coisa que eu reparei. Porque quando você cria alguma coisa, você tem que acreditar que você criou aquilo. E o Júlio, ele acredita tanto, mas tanto, que ele vai estar com a pérola na mão, explicando a cena,
e ele vai estar explicando outra coisa, e você vai ver que ele continua segurando aquilo como se aquilo existisse. E ele está explicando a cena, mas ele não larga a pérola lá, não. Mesmo não fazendo a cena, aí ele vai te explicando o negócio, e você vê a mãozinha dele lá, ó, porque ele criou a pérola e ele acredita que a pérola está ali, e ninguém tira aquela pérola da mão dele. Então a coisa ela tem que ser real. Quando você está contando a história, tem que ser real. É igual o negocinho da flor que eu falei. Para onde que foi essa flor? Não, se você criou essa flor, ela tem que ter continuidade daquilo. Tudo que você cria tem que ter o começo, o fim, e aí você vai amarrando as partituras, entendeu? Vamos lá para o detalhe, e presta atenção na hora que ele está explicando e decupando a cena, se ele não fica lá firme na pedra. Havia uma ação incutida nesse texto, várias ações, mas especificamente acontecia o seguinte: mergulhavam e nos traziam pérolas. Essa era a frase. Ora, se eles mergulhavam e nos traziam pérolas, tinha tudo que acontecia embaixo d'água e que a gente não via. Aí eu me interessei muito sobre isso, sobre o desenvolvimento dessa cena, porque ao mergulhar tinha todo esse ambiente que não era revelado. Então me interessou explorar o ambiente embaixo d'água, como trazer isso. Me interessou a ação específica, né? E progressivamente eu fui desenvolvendo a ação até ela virar mais ou menos o que eu vou fazer aqui agora, que é uma ação que prevê, que começa com o mergulho, ele nadando, chegando lá embaixo, pegando a pérola, achando a pérola e trazendo a pérola. E aí, no processo de improvisação e amadurecimento da cena, várias coisas começaram a se potencializar como situações que eu poderia explorar. E aí foi inevitável, né? Que eu tenho essa cabeça um pouco viciada em explorar esse tipo de possibilidade, né? Onde a comicidade está intrínseca ali. Então, aqui foi um forte diálogo com a coisa do teatro infantil, com o cinema de animação. Esse foi um alimento fundamental para mim. E aí, só para terminar a fala, eu vou fazer aqui uma coisa que aos poucos eu fui entendendo o que era, que é o desenvolvimento do foco do ator e o foco do personagem. Onde que está o meu foco como ator, a minha intenção, né? Onde é que eu quero que o espectador olhe e reaja, e onde que está o foco do personagem e a sua interação com a plateia nesse mesmo lugar. Então vou dar um exemplo, tá? Eu vou fazer a cena e depois eu decupo ela para mostrar. Quando percebemos, vimos centenas de nativos que se aproximavam em embarcações muito primitivas, pitorescas, se chamavam canoas. Longos, bem compridos, cavados no meio, e lá vinham eles serelepes ao nosso encontro, sentados bem na proa, a popa levantava lá em cima, e lá vinham eles remando em nossa direção.
E nos traziam pérolas de todos os tamanhos, negras, brancas, nos ofereciam e nós aceitávamos de bom grado. E assim fomos conduzidos à beira-mar, onde fomos recebidos por todos aqueles... Essa é a cena. Aqui, algumas coisas acontecem. Quando eu falo a coisa do foco do ator e o foco do personagem, é assim, o ator, ele está ligado naquela novidade que ele está fazendo para aquele público e nas bobeiras que estão fazendo parte dessa estrutura física e que é quando você faz uma coisa que não é para mostrar uma coisa que é. Ou seja, se eu mergulho, aqui não tem água, então eu tenho que materializar essa água. Então o meu olho, ele vai ser muito importante o tempo todo, não só nessa cena, no geral, para onde eu olho, como eu olho, compondo esse ambiente que o público vai entender o que está acontecendo. Claro que tem o texto, que aqui ele se ausenta, que inclusive, o personagem está embaixo d'água. Obviamente, o narrador ele pode falar enquanto o personagem está embaixo d'água, mas aqui não é o caso, porque eu privilegio o discurso direto, da ação, do personagem. O narrador aqui, ele sai de cena e fica só o personagem mesmo. O personagem, ele está, no caso aqui, é um dos personagens, que é um nativo, que mergulha. Então, o narrador sai de cena quando ele acaba de ver e acaba de narrar a canoa, como é que é e tal, e vinham e tal, serelepes no nosso encontro, e aí ele vai para cá. E aqui já é o personagem remando. O que acontece? Ele está remando, vê as pessoas, saúda gentilmente e tem a ideia, mergulha, busca a pérola, traz a pérola e entrega. Só que no meio disso, na cabeça viciada, o que vem? Vou mergulhar fundo para faltar ar quando voltar. Então, para mergulhar fundo, eu tenho que fazer essa mesma ação, que começa de forma suave, começa a aumentar às vezes, fazendo mais vezes do que seria necessário. E por que eu faço isso? Na cabeça do espectador, ele não tem tempo de pensar sobre isso, ele só vê uma coisa que está acontecendo de forma obsessiva ali, então ele vê aquilo. E aí ele chega aqui embaixo, eu tenho que dar a noção, eu quero dar a noção da água, então eu continuo aqui com a água presente no meu braço aqui, e olhando, e aí olha o ambiente, pega a pérola, e aí começa a subir. Começa a subir. Quando ele começa a subir, e é aqui que está, quando eu digo que o público mais atento, ele pode ter uma informação que o personagem ainda não tem, quando eu vou para o fundo, essa informação fica na cabeça do espectador. Quando ele volta e começa a fazer muitas vezes essa ação, o público, de certa forma, além de ser uma ação meio, intencionalmente com equilíbrio precário e tal, mas intencionalmente ridícula, para dar a intenção do que é a ação, eu faço uma coisa que não é, ninguém nada dessa maneira, carregando uma pérola aqui assim, em evidência, ele não faria nada disso, dessa forma. Então isso aqui é uma estrutura bem de desenho animado, de teatro infantil, uma coisa assim, bem numa chave não realista, naturalista, Não é o Tom Cruise mergulhando de forma olímpica e fazendo... Não, aqui o nosso cinema é esse. A lente é o olho do espectador. Então, qual é a minha intenção aqui? Como foco do ator que eu falava, o meu foco é a tua atenção. Então, o meu foco é o seguinte, eu valorizo isso para o personagem e valorizo isso. Eu sei que isso daqui é alimento para um riso em potencial. Então, o meu foco de ator está nessa ação aqui. Quando eu faço isso e repito e faço isso sucessivamente, naturalmente o público, eu estou bancando que o público vai rir. Quando o público ri, o personagem interage com o público dizendo, pois é, olha só, achei a pérola. Aí eu trabalho a ingenuidade do personagem, dizendo assim, olha, pois é, eu também acho legal, olha só. E aí ele tem esse momento de interação que é bem. E é muito mais para mim a satisfação do que é feita
de um efeito dramatúrgico como um todo. Mas esse é o jogo que acontece. E aí, obviamente, chega num momento que o público já está ali, pô, vai faltar ar, ou o que está acontecendo, quando eu dou a resposta aqui, né? Que eu completo a ação, que eu estou com o olho meio assim, meio blasé, aí abre o olho, olha para cima, como se ele visse a distância que ainda falta, olha para cá, dizendo que é a triangulação da comicidade, né? Quando eu faço a triangulação do que está acontecendo com o público, olho para cima de novo, olho e tum, 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 aquela música que muda no desenho animado, até sair da água, e aí já corta no nosso cineminha, já corta e volta o narrador, e nos traziam pérolas de todos os tamanhos, brancas, negras, nos ofereciam, nós aceitávamos de bom grado e fomos levados à beira-mar. Então essa é a brincadeira. Na narração original do texto, que nem existia a história, isso era uma coisa que passava batido, né? Mas aqui ganhou foco. É uma cena que nasce a partir de uma pequena observação de uma possibilidade de transformar, botar uma lente de aumento nessa estrutura. Eu só comentei que era ali. Gente, olha, eu sou suspeita para falar, mas eu acho esse espetáculo do Júlio, tipo, maravilhoso. Inclusive, vou contar uma coisa muito legal que aconteceu. Legal não, foi paia. Eu fiquei em cartaz com ele no Rio durante 3 temporadas e eu vi todos os dias. Eu fiz questão de ver a Descoberta das Américas todos os dias. Eu sou uma pessoa que já viu a Descoberta das Américas mais de 30 vezes. E numa dessas, eu vi o Júlio tendo um branco. E na hora que deu branco, e assim, as pessoas vão assistir 10, 15 vezes, então o público também já sabe o que ele vai falar. Né? Aí ele parou o espetáculo e falou assim: eu tive um branco. Aí o cara levantou a mão e falou: você está na parte dos apóstolos? Falou com ele. Aí ele falou: não, eu sei que eu estou na parte dos apóstolos, só que para me pegar da parte dos apóstolos, eu tenho que pegar o fluxo narrativo um pouco antes, então eu vou voltar um pouco a cena, gente, só para me entrar no apóstolo, tá bom? A galera, tá bom, ele vai dar tudo certo, o espetáculo vai ser o mesmo. Aí ele voltou, tipo, ação de antes dos apóstolos, porque a frase era: eu vou falar dos apóstolos, mas ele não sabia qual ação que vinha depois. Então ele voltou um pouco para poder falar: vou falar dos apóstolos, para ele entender qual que era a próxima ação dele para o texto vir. E eu achei que foi uma coisa tão sincera do ator chegar e falar: gente, deu branco, eu vou voltar, eu vou fazer, e tá tudo certo. E foi um espetáculo lindo do mesmo jeito, e foi de uma, sabe, de uma, você tá ali aquele dia e aquele dia aconteceu isso, sabe? Aquele dia foi desse jeito. E foi a única vez que eu vi, tipo, o Júlio dando um bizil, entendeu? Tipo assim, de errar, entre aspas. Assim. E assim, eu acho que quando a gente erra no teatro, a gente finge que nada aconteceu, né? Passa por cima e tal. E foi muito forte ver isso, assim esse desprendimento de falar: olha, vou fazer de novo. Tá? Mas aí agora, esse outro, gente, já está acabando, tá? E depois que eu passo esses últimos 3 trechos, porque na verdade as aulas são grandes, elas são tipo 20 minutos cada uma. Depois, se quiser ver ele explicando as coisas e tal, eu peguei só a parte dos exemplos das cenas, para entender como que é ver isso acontecendo. E aí essa segunda é quando a ação é simultânea com o narrador falando. Quando o narrador narra o que o personagem está fazendo e o personagem está falando com outro personagem e o narrador ainda está narrando tudo que está acontecendo. Aí é a materialização da ação. E é isso. Pode passar, Mimi. Para exemplificar uma coisa que é o seguinte:
a ação acontecendo ao mesmo tempo do texto. Então, o texto, ele é bem descritivo da ação, frases, e, ao mesmo tempo, tem a ação física que faz a ação do texto. A ação somente não seria suficiente para o entendimento do que está acontecendo, por isso o texto. E o texto sozinho seria uma mera descrição, então seria um desperdício de uma possibilidade que isso já mais no final do espetáculo, o espetáculo já está num grau de relação com o público, que isso já está completamente assumido, muito mais do que assumido, tá? Assim, já está previsto mesmo. A cena é a cena da doma dos cavalos, quando os caras chegam e encontram numa clareira um cavalo. Ele, João Padan, chama o Mouro, que é o parceiro dele, um deles, para domar o cavalo. E aí, na sequência, tem uma ação que é conjunta dos dois e que eu tenho que materializar o cavalo por meio das minhas ações de tentativa de domar o cavalo, de sentar no cavalo, de montar e domar ele. Um cavalo. O bichinho estava enlouquecido. Moro, vamos capturar o bicho. Então, aqui, o tempo todo, discurso direto, discurso indireto, discurso direto, discurso direto. Moro, vamos capturar o bicho. Discurso direto, ação física, discurso direto. E aí, o texto que vai rolar durante o discurso direto da ação é todo em discurso indireto, o narrador frisando o que está acontecendo. Em primeira pessoa. Peguei o cavalo, fiz assim, subi numa árvore, pulei em cima dele. Então, isso que vai acontecer. Um cavalo, o bichinho estava enlouquecido. Moro, vamos capturar o bicho, pega essa corda, laça que eu vou montar, né? Ele pegou a corda, laçou o bicho de primeira no gargalo, veio puxando, eu mais que ele pressa subir numa árvore, fiquei bem esperando, o cavalo fica bem centrado embaixo do meu corpo, quando ele centrou, eu pulei em cima dele, aguentei ele no gargalo, segurei ele na virilha, ele corcoviou a primeira, eu segurei, corcoviou a segunda, eu segurei, corcoviou a terceira, não precisou da quarta. Antes da quarta, eu já tava lá com a cara enterrada na lama. Johan, se fudeu, monstro 1-0. Pois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente domina um bicho desse lá na minha terra. Peguei a corda no chão, puto que eu tava, vem cá, seu filho de uma égua, e vim puxando o bicho até aquela cara comprida ficar bem na minha frente, me encarando, dele uma gravata. Puxei seu corpo pra trás, amarrei bem forte a corda no seu focinho, abaixei a cabeça, passei a corda embaixo do seu corpo e a outra ponta amarrei aqui assim, no bago. De maneira que o bichinho ficou assim, encurtado. Nem que ele se mexesse, ele mesmo se castrava. Agora vai ser a virada. Ok. É uma cena que é muito rápido o que acontece. O que interessa aqui é a ideia da energia da cena. Então, o que eu faço é, novamente, o que não é, para mostrar uma coisa que é, por meio de uma qualidade de energia. Então, é uma cena onde mais coisas acontecem. É um cavalo indomável, dois homens tentando com uma corda segurar o bicho, e ele faz uma coisa que, obviamente, não jamais aconteceria. Aguentei ele pelo gargalo, segurei ele, então, assim, puxei a corda até aquela cara comprida ficar bem na minha frente, me encarando, dei uma gravata, puxei seu corpo para trás, amarrei bem forte a corda no seu focinho, abaixei-lhe a cabeça, passei a corda embaixo do seu corpo e a outra ponta amarrei aqui assim nos bagos, de maneira que o bichinho ficou assim, encurtado. Então, que já é o cavalo. Então, esse jogo todo, com a narrativa, a intenção final é dar, por meio de uma descrição, uma série de ações que o que conta verdadeiramente é a qualidade da energia que eu imagino que estivesse presente naquele ambiente de doma daquele cavalo. Então, mais uma vez, uma cena que bebe muito dessa questão do desenho animado, né? Onde as coisas acontecem de maneira surreais e a gente promove aqui a vivência. A ideia é que o público possa vivenciar a cena com aquela sequência de ações que acontecem. Ok? Então, basicamente, essa cena tem 3 elementos aqui, 3 personagens, um cavalo, o personagem João Padan e o amigo dele, e uma ação que tem o narrador mandando o que está acontecendo e eles dinamizando. Enquanto código
de estrutura de espetáculo, de narração, já está absolutamente estabelecido e isso vai assim, é muito rápido a cena e basicamente esse é o exemplo que eu queria dar. Aí uma coisa que eu acho legal de observar é que assim o espetáculo dele é dividido em títulos. Você vê que ele tem um título que é A Doma do Cavalo, A Captura da Bruxa, o não sei o quê. E cada partezinha daquela tem uma sequência de ação física que vai compondo o espetáculo inteiro. É como se o espetáculo fosse um CD e são várias músicas que ele dança ali, aquela partitura, entendeu? E vocês querem comentar alguma coisa? Eu vou fazer tudo, vou passar tudo, depois vocês perguntam, falam e tal. A outra cena que eu queria mostrar também, que é essa coisa da ambientação, da ação física, sonora, textual, e que no meio disso tudo é possível criar silêncios. É possível fazer a plateia ficar arrasada nesse espetáculo. Não é só rir, não é só se divertir. Você pode criar qualquer tipo de atmosfera que você quiser e contar o que você quiser, da forma que você quiser e passar coisas que realmente tocam, assim. E aí essa cena chama A Batalha, que ele fala dessa coisa de deixar a plateia... Nossa, que cena foi essa? Você criar um massacre sangrento mesmo e você vê um mar de sangue ali junto com aquele personagem, sabe? E aí eu acho essa cena bem legal. E aí vai ser esse vídeo, depois o último vai ser o Júlio falando por que fazer o solo narrativo, e aí depois a gente abre para pergunta, conversa e o que vocês quiserem falar, tá bom, gente? Já tá acabando. Vamos lá. Essa é a cena que eu chamo de massacre ou batalha. A cena que tem o desembarque dos espanhóis em território dos índios e a devastação, a primeira devastação. E é quando a importância dessa cena também é que é o primeiro momento em que o personagem narrador, em primeira pessoa, João Padan, percebe aonde que ele se meteu, ele percebe a violência que ele vai ter que lidar e ele se desconcerta com isso. Então me interessa principalmente essa parte final, onde ele fica desconcertado. Então a cena tem que ter uma profunda violência, não é nada engraçado, não tem absolutamente nada engraçado, embora eu trabalhe novamente pela ausência dos elementos. É um ambiente, é uma cena de ambiente onde acontece, tem muitas coisas acontecendo, muitas mortes acontecendo, muitos personagens incógnitos matando e morrendo. Então é um ambiente onde acontece uma batalha. É a cena realmente de deixar terra arrasada, para ele poder ver isso. E aos poucos tem a transformação de uma mesma ação que é de matar com corpos caindo e perplexidade e silêncio. E esse silêncio é o que eu quero construir. Então, para construir o silêncio, eu tenho que construir antes o oposto do silêncio. Então, a cena é mais ou menos essa aqui. O comandante mandou que fossem preparados os canhões. E na praia vira... E como se não bastasse, depois da artilharia pesada, desembarcou a cavalaria montada. Detalhe, os nativos jamais haviam visto um cavalo. Então para eles era uma coisa só, o cavalo
E o cavaleiro, aquele monstro de 4 patas, 2 cabeças, 2 braços, ferros pontiagudos por toda parte, que desembarcava no navio, blá, e vinha aquele seu cara, olha fora, olha fora, O capelão ainda vê o meu consolo. Tonterias, uma vez que são somente animais, verdadeiros animais têm que morrer, assim se salvarão. Amém, amém, amém. Mas, olhando aquela cena, eu só conseguia pensar em voltar para minha terra, para minha casa, mas casa, terra, parecia tudo cada vez mais distante. Acabei ficando por ali com aqueles pobres infelizes. Essa é a cena. Então, essa cena tem várias questões que tem que dar conta dentro da narrativa. Como eu falei, é uma passagem para o primeiro momento de violência dura. Quando o palco é maior, eu uso o palco inteiro. Quando o palco é menor, como aqui, eu reduzo. Aqui eu tenho que privilegiar a relação com a câmera, então eu tenho que recuar. Começa com uma coisa mais alegórica, né? Que é... Então são as referências que o ator tem, que eu estava falando antes, e que vale para todo o contexto da oficina. São as referências que cada um tem. As minhas referências, quando eu faço um índio com essa característica, diz respeito à minha memória de infância, quando eu brincava de Forte Apache nos anos 60, e que esse era o índio possível na minha vida. Começa com essa alegoria aqui dos canhões, que é a minha memória, que eu vou falando, que é essa coisa dos canhões antigos, e aí é que vem o personagem do capitão, então, canhões, explosões, e aí eu falo, e na praia os índios, são os corpos explodindo, blá, 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 tem esse cuidado de fazer o massacre generalizado, então mulheres grávidas, blá, explodindo, e na sequência, blá, já corta, e vem o narrador dizendo, e como se não bastasse, a cavalaria montada. Detalhe, os nativos jamais haviam visto um cavalo, isso é verdade. Então, para eles era uma coisa só, o cavalo e o cavaleiro. Então, aquele monstro de 4 patas, 2 cabeças, 2 braços, ferros pontiagudos por toda parte, isso aqui é tudo coreografia, é tudo, né, é uma partitura. 4 patas, 2 cabeças, 2 braços, ferros pontiagudos por toda parte, que desembarcavam, minha memória de novo, desembarque na Normandia. Pá! E aí vem para frente, pá, pro lado, para cima, pro lá, vem para frente, arranca a cabeça, espeta, pá, pá, várias mortes aqui na minha mão, corpos caindo, e aí finalmente consternação do personagem aqui, que olha e finalmente vê o público, aí fala com o público. O capelão ainda vê o meu encontro. Tonteria, Johan, não vês que são solamente animais, verdadeiros animais, têm que morrer, assim se salvarão. Amém, amém, amém. Mas olhando toda aquela cena, eu só conseguia pensar em voltar para minha casa, para minha terra, mas casa, terra, parecia tudo cada vez mais distante. Então, nesse momento que ele vem para cá e vê o massacre, é o momento que eu falei do silêncio. Eu seguro isso daqui para então entrar é um tempo não muito longo, mas é um tempo suficientemente longo para estabelecer um outro ambiente com a plateia. A plateia tem que ficar mal. E aí eu acho que fica bem claro ali que tudo que ele cria
ele realmente vê, e ele realmente vê mesmo. Nada é criado e ele passa por cima de um corpo. Se ele põe um corpo ali, você vê que depois ele fala, mas eu olho. Aí ele olha de novo para o mesmo lugar que ele fez os corpos caindo. Então, tipo, se ele monta um caldeirão, ele nunca vai passar pelo caldeirão, aquele caldeirão sempre vai estar ali. Então, tudo que é construído, tudo que você vê, tudo. Porque quanto mais detalhes você tiver, quanto mais claro for na sua cabeça a sua história, os ferros pontiagudos, sabe? Quanto mais você fazer tudo com muita precisão, o público que está vendo, ele vê tudo com você. Se você constrói, passa por cima, se você vai fazendo uma confusão, chega uma hora que a pessoa não tá. Então, no começo, é lógico que vai ser um caos. Você vai contar a história, você vai fazer milhões de coisas, você vai inventar milhões de coisas, mas aí depois você vai, com o tempo de refazer, você vai pegando e vai pulindo aquelas coisas que você achou, né? E agora, o último, gente, é assim, por que fazer o solo narrativo? E o Júlio, eu nem ia botar esse vídeo, mas porque não tem exemplo de cena, não, mas é ele falando o porquê desse tipo de linguagem. Para quê? Por quê? Aí, tipo, não é que todo mundo tem que fazer o solo narrativo, mas por que ele é legal também? E aí é o último vídeo, depois eu vou abrir para vocês perguntas e a gente ver como que a gente vai fazer isso online. Muito potente. Então, esse poder de jogo, de manipulação da plateia, e que a plateia se entrega a isso, esse é o grande lance do teatro. É essa comunicação franca, onde eles me dão e eu devolvo, eu dou e eles devolvem. Então, esse jogo. Obviamente, tem dias que isso não funciona exatamente dessa maneira, mas nunca é um problema. Eu acho que o teatro é essa ação viva, honesta, e não todo mundo tem que fazer esse tipo de espetáculo, né? Isso é apenas uma possibilidade de cena, de ação cênica, diante das inúmeras. Mas a ação física, saber da possibilidade da utilização da ação física enquanto elemento narrador e poder brincar com isso dentro dessa chave do entendimento de que o entretenimento faz parte da origem do teatro, né? Esse lugar onde as pessoas vão no seu momento de lazer para ver o seu trabalho acontecer. Acho que isso é uma coisa preciosa da gente aceitar, porque o teatro ele é político, ele é revolucionário dentro da sua forma original de entretenimento, de provocação, de, na hora certa, semear, propiciar a reflexão. Vão aí, já fiz a minha revolução do dia, já plantei uma bomba no coração de cada pessoa, na cabeça das pessoas que vão explodir por aí as suas necessidades de devolver as reflexões. Esse tipo de espetáculo não impede ninguém de fazer todos os outros tipos de espetáculo, mas você ter um trabalho que você leva na mochila e que você chega aonde quer que seja e você chega assim, olha só, eu tenho um espetáculo para fazer, e que é o que eu tenho mais feito no Brasil e fora do Brasil também, é chegar e dizer assim, eu posso fazer o meu espetáculo. E aí as pessoas, tá, faz aí, o que você precisa? Eu falei, bom, eu preciso de público. E aí, muitas vezes eu vou filmar e ofereço uma oportunidade da gente se encontrar dessa maneira. Invariavelmente, é melhor fazer do que não fazer. E poder fazer, como o músico chega com violão, como, né, ou com a música e canta, eu chego com o meu espetáculo, né? Então, o ator ter esse exercício, ele é não só socialmente interessante, mas assim, individualmente, como processo de amadurecimento, de pesquisa, de desenvolvimento das suas possibilidades, a partir do que ele tem do acervo dele, eu acho que é ouro. Eu acho que é uma coisa que ninguém precisa se furtar. Esse processo, que é organizado de forma metodológica e que pode ser muito mais aprofundado, que nessa breve conversa que eu estou tendo com vocês aqui,
eu me sinto bastante responsável em assumir esse lugar de passar adiante essa provocação. Então a gente tem lá o nosso canal do A Descoberta das Américas, a Júlio Adrião, que foi criado durante esse período da quarentena aqui no Rio de Janeiro, né? Eu e minha equipe, né? Fernando Alax na minha produção, Bruno Volzella na edição dos vídeos, a Thaís Greck aqui comigo nessa missão de fazer essa aula, de filmar e editar isso. E todas as pessoas que, né, como a Alessandra Vanucci, que dirigiu, traduziu junto comigo e que nesses 15 anos nunca se furtou de estar sendo essa provocadora, esse espectador privilegiado que está o tempo todo atento e igualmente aceso como eu. Então, para mim é um privilégio ter não só a atenção dessas pessoas todas trabalhando em conexão comigo, mas também ter o interesse das pessoas em ver um espetáculo que acredito que não será nunca datado, porque ele fala, de certo modo, da nossa história. Então, guardando as devidas questões que ele próprio traz, enquanto provocação, às vezes até muito pontuda, que eu tenho que dar conta dessas respostas em relação a todos os itens que ele toca da nossa sociedade e das nossas, né, dificuldades em lidar com todas essas verdades, né? Eu prefiro continuar fazendo do que não fazendo. E ainda que eu não seja detentor de um lugar de fala, de muitas das coisas que eu falo aqui, eu posso ser portador de uma fala que não necessariamente é minha, mas é também minha, de algum modo. Então, dessa maneira, eu agradeço essa oportunidade desse encontro, espero que a gente possa se encontrar mais vezes para falar também de outras coisas. Valeu? Muito obrigado. Valeu. Bom, deixei tudo, porque o canal é muito legal você ver a evolução do espetáculo. Se você pega o espetáculo desde 2010 e vê o de 2005, é impressionante você ver a construção da coisa, do desenvolvimento, de tudo. E é isso, é fazer, né, gente? Fazendo que a gente entende como que faz. E eu peguei justamente esses exemplos que ele mostra o espetáculo. Ele foi um espetáculo que ele fez para a câmera, na pandemia. E aí eu acho que para a gente conseguir fazer uma cena, eu tinha até eu conversei, acho que até com a Elisângela, assim, que será que você, quando você for fazer a cena, será que não seria bom você ter alguém com você e botar ela atrás do computador para você fazer no olho dela? E a gente fica aqui vendo no computador, mas você está fazendo para uma pessoa real? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Que seria bom para a oficina, você ter alguém vivo com você, entendeu? Dentro da sua casa, do seu lado ali, para você fazer a cena para ele. Mas, como se não é possível de você ter mais uma pessoa com você, o lance é a gente colocar essa câmera, ter um espaço e tentar fazer aqui no olho dessas câmerazinhas e tentar ver o que dá. E quando eu falei com o Júlio, vou dar uma oficina de solo narrativo online. Ele falou, que bom que você vai fazer, porque alguém tem que me ajudar a passar esse negócio. E eu não sei como é que vai ser isso não, mas eu acho que é isso. Vai ser honesto com as pessoas. E como uma oficina presencial as pessoas sempre vão te dar alguma coisa. Vai acontecer. Como acontece na presencial, eu não sei te falar o que vai ser, mas vai acontecer. E sexta-feira eu estou lá para ver o que vocês aprontaram. Então, a ideia da oficina é essa. Hoje a gente ouviu milhões de coisas, vê o exemplo da fonte, mora aí, pegar uma história. Ai, que história! Qualquer história. Qualquer história. Só aconselho ser uma história que você goste, porque você pode ficar 10 anos contando a mesma história. Então, escolha uma história que você goste. Só, mais nada. Na verdade, não é você que vai escolher a história vai te escolher.
porque vai ter muito de você. Não tem jeito, é uma coisa que você tem uma coisa por ela. E você só vai entender, talvez, depois por que foi essa história. E é isso, assim, eu escolhi, assim, né, vocês para fazer porque eu queria ser uma coisa bem honesta mesmo, de tipo assim, olha, eu tenho um conhecimento, eu sei passar ele em sala de aula, já passei, né, já fiz algumas oficinas, deu certo na oficina. Online, eu não sei como vai ser, por favor, me ajudem. Então, a ideia é que terça, quarta e sexta, a pessoa que tiver coragem, disponibilidade e vontade vai fazer, e esses espectadores especiais que vão estar juntos vão ajudar essa pessoa a seguir. E no último dia a gente vai mostrar, nem que seja meio minuto, 1 minuto, para o Júlio, para ver o que a gente fez online. E é isso, sabe? É uma coisa bem assim, vamos brincar. Vamos brincar. Eu chamei pessoas muito legais que podem brincar. Eu espero que a gente brinque. E aí, assim, quem quiser falar, pode falar. Estou com dúvidas. Então, aí, se tiver pergunta, eu vou anotar todas, e aí depois que todo mundo falar, eu respondo. Pode ser? Estou com dúvidas. Então vai, fala primeiro aí, Jana. É porque terça, quarta e quinta é para a gente trabalhar essa história para apresentar a sexta, né? Eu espero que eu entendi. E aí eu queria saber quanto tempo cada um tem, né? Porque senão, imagina, eu conto 1 hora de história, o outro conta mais 1 hora, não dá mais pra fazer nada. Quanto tempo? E como que a gente vai encontrar? É dupla? Não sei se a gente faria duplas para um ajudar o outro. E outra coisa que eu queria perguntar é Júlio, o que ele chama mesmo? Eu esqueci. Júlio. Adrião. Adrião? É. Tá, é só isso, minhas dúvidas. Bom, então eu já vou responder. O que eu acho assim, a história você vai pegar um trecho e vai contar para mim. Não vou deixar você contar eternamente, entendeu? Tipo assim, você vai pegar uma parte e vai me contar. E vai ser essa parte, entendeu? Tipo assim, vai ser essa parte. E aí até onde for, até onde não for, aí a gente vai ver na hora que você estiver fazendo. Aí você falar, não, quero contar só até aí. Quero um pedaço. Não precisa de ser o começo da história, uma vez você fazer, você pode pegar na hora que tá rasgando a barriga do lobo e tirando a bola de dentro. Entendeu? Não, eu quero contar essa parte. Na hora que o lobo abre, a voz sai lá de dentro. Quero essa parte. Conta essa parte, entendeu? Ou então alguma coisa, alguma história legal que aconteceu com você, que você acha legal de contar. Pode ser qualquer coisa. O negócio é que você sinta feliz em contar. E o que eu acho é isso, assim, eu até pensei se a gente podia, se a gente divide os dias, porque tem gente que não vai estar todo dia, aí fala, não, então eu vou estar na quarta, eu vou estar na terça, eu não sei se a gente divide, entendeu? Os dias, mas assim, o legal é que tivesse também, eu posso ficar sozinha com a pessoa, não tem problema, mas se tivesse mais gente para ajudar a andar com o trabalho, ia ser legal. Mas aí depois a gente conversa isso no grupo e divide os dias. Ou então todo mundo no mesmo dia, mas pode vir todo mundo, entendeu? Mas assim, é porque tem gente que falou, quarta eu não posso, que eu tenho não sei o quê, então a gente já joga a pessoa para terça ou para... E aí, tipo, sabe, não desespera. Aí, se você quiser ficar em casa refazendo, tudo bem, mas se o seu for só esses, 1 minuto aqui na oficina, e depois você falar, não quero mostrar para o Júlio, não, tá tranquilo, entendeu? Tipo assim, você não tem obrigação de mostrar para o Júlio, você não tem obrigação nem de fazer o negócio aqui, se você quiser. Porque eu sei que é um lugar desconfortável, eu sei que é um lugar que dá medo, mas assim, tipo assim, eu tô querendo confiança, eu chamei pessoas que eu tenho certeza que são boas e que vão ter carinho também com você, porque é um lugar muito desconfortável e tal, e aí talvez esse desconforto, essa coisa que vai trazer seu ouro, tá entendendo? Porque na hora que você tá com o cu na mão é que você mostra as coisas boas.
que aí você usa suas defesas, os anticorpos, entendeu? E a gente quer no solo narrativo os anticorpos. Continua, quem mais? Vai perguntar mais alguma coisa? Quer falar? Me fala qual é a Fala aí, Evandro, depois eu falo. Desculpa, Yuri. Mete bronca. Não, só queria falar que, em primeiro lugar, agradecer o convite. E eu fiquei tão entusiasmado aqui. Eu vi que eu tinha que dar uma aula 8 horas, aí eu vi que um aluno assim titubeou, aí eu falei, gente, vamos fazer essa aula próxima semana, é bom estar todo mundo. Consegui sair fora da aula para poder conseguir ficar aqui. E assim, o Júlio Adrião, esse espetáculo dele também eu já vi 2 vezes, eu sou apaixonado com o que esse cara construiu. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, eu queria mais agradecer mesmo, porque eu acho que a gente, enquanto ator, ter um texto nosso para a gente poder levar na nossa vida é muito legal. E eu fiquei pensando tanto que a gente que fez uma escola de teatro e acha que por isso está tudo certo, não está não. A gente tem sempre que estar se reinventando, procurando uma forma de estar buscando outras linguagens. E eu estou achando que essa oficina eu vou ter que fazer ela presencial alguma vez, assim, sabe? Que seja com você ou com o Júlio, porque é muito empolgante ver você, Mari, falando, porque é uma coisa que você se identifica. O Flix é um espetáculo sensacional, é uma cena legal. Aí eu fico querendo saber como que o Júlio chegou, né, no que ele é hoje, né? Como ele tem uma pesquisa em Dario Fo, porque o Dario Fo é muito assim, né? O Dario Fo, você vê aquele vídeo lá no TU, a gente vê ele falando, cozinhando num caldeirão, é muito parecido, né? Então, a pesquisa dele tem a ver com o Dario Fo. E aí eu tenho mais um monte de coisa, mas é só isso por enquanto que eu quero saber, porque aí eu vou pesquisar Dario Fo também, que eu quero ser um Júlio Adrião. Já falei com você que um dia eu vou chegar lá. Evandro, esse texto é do Dario Fo. É verdade, eu tinha esquecido. O que aconteceu? Foi o 500 anos do Brasil, a Alessandra Vanucci fez a tradução do texto. E aí, o Júlio ia... não sei se era ler... Nós já ouvi a história 1000 vezes e eu não sei. E aí a Alessandra Vanucci falou assim, cara, esse texto tem que ser feito. Conta aí a história. Sai do texto. Conta do jeito que você acha que é. E aí, como eles traduziram junto o texto, porque a Alessandra, o Júlio, ele fala italiano, a Alessandra é de lá, então ele precisava de um brasileiro que fala italiano, então eles começaram a traduzir junto, então ele já estava cabreiro no texto. E aí ele falou, não, mas eu não sei o texto de cor. Ela falou, conta do jeito que você lembra. E aí ele tinha hora que ele esquecia, ele começava a fazer barulho, entendeu? E aí começava a ficar bom, e começou a ficar bom. E aí ele não acreditava que aquilo ia virar um espetáculo. Eles pararam e depois voltaram de novo com isso. Era só uma coisa de apresentar esse texto, sabe? Não era, ele não tinha pretensão. Vou fazer um espetáculo, vou ficar 20 anos em cartaz. Foi uma coisa acidental, entendeu? Tipo assim, quando ele viu, ele já tinha 15 anos que ele fazia isso, assim. Então, assim, ele não fez nenhuma oficina. Não, ele estudou muito. Teve uma época que o Júlio, ele morou na Itália. Ele fez muita coisa física. Quando ele voltou para cá, antes da descoberta das Américas, ele tinha coisa de circo, acho que chamava Leões de Circo, a companhia dele. Sim, ele tinha uma parceria com o Márcio Libar. De rua. E um outro ator, que são dois monstros hoje. Porque ele foi assim, ele formou na Cal, aí tinha uma bolsa para fazer o estudo dessa coisa física,
Gente, é horrível não lembrar dos nomes das coisas. Mas é igual ele falando, o capitão, na hora que ele fala da batalha, ele fala, o capelão ainda veio ao meu encontro e ele faz um negócio assim, vem de uma partitura lá de quando ele estudou na Itália, que tinha uns corpos do capitão, entendeu? Tipo igual da Máscara, né? Do capitão e tal, e quando ele foi fazer o capitão que fala espanhol, veio essa memória de quando ele estudava. Então, as coisas que você estuda na sua vida, com certeza vai estar presente no seu espetáculo, que é as vivências que ele está falando, entendeu? Então, tipo assim, quando você fala, eu fiz minha, né, eu fui formado, não sei das quantas, não sei o que, não sei. Cara, quando o bicho pega, vem tudo. Quando você vê, você está fazendo vozinha de cordel que você prendeu com o limoeiro, entendeu? E vem, não tem jeito, você vai fazer, tudo que você estudou, tudo da sua vida, todos os desenhos animados, tudo vai vir, entendeu? O conhecimento já está dentro de você. Qual é, Mari? E aí, pessoal, beleza? Pô, mó alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite também. Aí eu fiquei com uma dúvida, Mari, porque na verdade quando você falou da cena, dessa questão de ter que ter alguém atrás do computador para falar com alguém, né? Eu lembrei que quando eu construí o meu primeiro solo lá da História das Invenções, eu fiz um desafio que foi o seguinte, eu fechei um contrato de apresentação sem estar com a cena pronta. E eu tinha que fazer, eu estava contratado, então acho que a melhor provocação que tem é a gente precisar pagar as contas, né? E eu lembro que eu, por não ter tempo, eu morava sozinho também nessa época, eu não tinha quem assistisse. Então eu passei as últimas noites antes de apresentar, antes de estrear, numa praça para molecada, gravando no celularzinho e assistia na televisão. Eu gravava no celularzinho e assistia na televisão. Então eu não consegui nem ter esse olhar antes de estrear. Então, assim, eu acho que essa coisa do reassistir, junto com, óbvio, com o olhar do espectador privilegiado, né, que é realmente uma coisa muito generosa, se escutar a pessoa falar, dar o feedback, eu acho isso muito, muito importante, que falta muito no teatro, né, as pessoas dão muito tapinha nas costas, mas não falam. Ninguém fala como foi sua cena de verdade, as pessoas te dão tapinha nas costas, nossa, que lindo. Mas não fala, que lindo mais, eu acho que de repente você podia pular. Ninguém é muito sincero na hora da confraternização teatral, é muito diplomático, eu acho. Mas, assim, isso me veio muita lembrança quando você falou, porque eu acho que se rever é muito legal. Então, se rever, hoje a gente tem essa possibilidade. E uma dúvida que eu fiquei é o seguinte, eu até estou brincando com esse fundo aqui intergaláctico, é porque já que a gente está fazendo uma oficina de solo narrativo num lugar que tem essa câmera, que tem esse quadrado aqui, que eu estou tendo um espaço, se não seria uma de usar esses recursos na cena, já que é uma cena audiovisual. Entendeu? Se é possível, se é tangível, ou se é para eu fazer uma cena numa caixa preta como se fosse para o teatro e esquecer o recurso que o audiovisual mesmo pode produzir. O que você acha, Mari? Eu acho que tem que fazer. Ah! Entendeu? Então valeu. Você acha? Vai, faz. Quem sou eu para falar que tá certo e errado? Vamos ver se funciona. Se funcionar, é isso aí, cara. Tá criando uma parada, entendeu? Abre o caminho aí que depois vai todo mundo atrás. Quem sou eu para falar o que pode e o que não pode? Testa, sentiu isso aí, vamos embora. Vamos testar. Demorou. Então vamos que vamos. O que mais aí? Cadê a galera? Cadê a galera? Tô aqui, tô bobo, cara. Você me tirou do limbo aí. Eu tô usando já sem ir pro palco, cara. Então, pode falar? Rodrigo Rodrigues tá pixelizado. Eu tô aqui. Eu vim para cá completamente perdido, alheio, porque assim era um desejo tanto fazer a oficina do Júlio quanto da Mari e tal, e eu sempre, por exemplo, no FESC, que eu tive acesso a isso, era um momento em que eu não estava no teatro, que era durante o dia ou à tarde, e aí eu não podia fazer. E aí, vir para cá hoje, eu vim, sabe, o cara que entra no teatro só para poder ver o que está lá, não vê nem o título, quem é o ator, nada, o que está acontecendo, ou vai para o cinema sem saber o que está passando e entra. E eu cheguei aqui, eu falei, caramba, é muito doido, porque eu
tive uma das melhores aulas que eu já vou ter tido de teatro, até porque eu, drag queen, eu tô sempre num solo, né? E a história do stand-up narrativo, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, e entender o que eu fazia era, assim, sei lá, orgânico, mas que eu posso melhorar e que eu posso me instigar e trazer coisas melhores, me deu uma vontade, inclusive, eu só não sei se eu vou ter tempo para fazer isso, de na sexta ou na quarta, porque amanhã eu não vou poder fazer algo inédito, que eu nunca fiz e que eu acho que é a hora. E, sei lá, buscar aquela ideia que está aqui, que pode ser a dos próximos 10, 15, 20 anos, o que eu sobreviver, para fazer, e eu vou tomar isso como um norte. Vou tentar fazer algo inédito para mim. E aí, é claro que para todos vocês será inédito, mas eu tô amando, amando. Ô Mari, você acha que é uma boa a gente. Não sei se é uma sugestão que você possa dar, porque você não quer dar, você quer libertar a gente, né? Mas liberta com carinho. É, essa coisa que o Rodrigo falou, porque a gente já, na hora que você fala assim, e tem que mostrar alguma coisa na sexta, o nosso gatilho, né? Do nosso ego, da nossa insegurança, a gente vai logo na boia, né? Aqui tem uma boia, eu tenho um texto, já tenho um pequeno trabalho, eu já tenho um pequeno isso, um pequeno aquilo, você vai querer essas muletinhas todas. É legal a gente se jogar no meio que no abismo, né? Dar um salto de fé, né? Fazer algo que nunca fez, mesmo para brincar, né? Foi o que eu até pensei assim, cara, por que eu não pego uma história também e tento? Me põe na roda. Entendeu? Em vez de eu falar assim, eu vou fazer um flix aqui para vocês. Não, pega uma outra história aqui que eu conto para Joana todo dia. Gente, vocês têm que ver eu contando Cinderela para Joana. Ela descendo descaralhada a escada e a abóbora virando não sei o que. Sabe? E a Joana rola de rir da Cinderela descendo a escada descaralhada. Eu falo, aí ela desceu a escada descaralhada. Ela... E eu sei imaginar essa Cinderela descendo essa escada descaralhada, é muito engraçado, entendeu? Então, é uma coisa. E só completar a fala do Rodrigo. Rodrigo, quando eu te conheci, você falou, não, mas eu apresento aqui o FESC, eu faço, mas eu nunca fiz aula, eu nunca fiz teatro. Eu falei, filho, quando você for estudar, você vai ver que você faz tudo, sua facilidade é revoltante. E eu te dei um prêmio em Cabo Frio. Ator, facilidade revoltante. O cara, Evandro, sabe? Você fala assim, não, esse cara estudou isso, não porra nenhuma, o cara tá fazendo, entendeu? Então, na verdade, fazer teatro é só dar nome aos bois. Eu acho que isso acontece em toda profissão. Tem aquela pessoa que vai estudar para fazer medicina, mas tem uns caras que é só para lembrar como que opera. Entendeu? O cara já tem aquilo, ele é um médico. O outro, ele já é um dentista. Ele só vai entender o nome do negócio, como é que... isso chama flúor, entendeu? Mas ele já tem uma coisa ali. Então, eu acho que quando você estuda, você só dá nome aos bois, entendeu? Porque, na verdade, tudo já tá. Quem mais vai falar? Aqui, pode ser uma história real? Pode. Mas não precisa contar quem é, não, né? O negócio é esse, pode ser uma história que você goste. Você tem que gostar. Não quero porque, eu vou contar essa história porque é Dostoiévski. Não, é porque você gosta. Então, se você gosta da cigarra e da formiga, eu quero a cigarra e a formiga. Mari, eu queria lembrar Eu acho que um dos exercícios que você dá na oficina é aquela de contar uma história em 1 minuto. É isso que você faz? Eu queria lembrar alguns exercícios só para... Porque eu revisitei as coisas que da primeira oficina, da Rapunzel e tudo, e aí eu lembro que era, eu lembro de elementos muito bons, mas a história não é uma história que eu acho massa, assim. Aí, mas eu pensei, velho, eu acho que dá pra fazer um negócio massa, eu só preciso arranjar uma história, mas eu não sei arranjar uma história mais. E aí eu queria lembrar de como que você
E aí, tipo, Rapunzel nunca... Tipo assim, eu não sei porque eu pensei em Rapunzel no dia, mas eu acho que foi isso. Você falou alguma coisa... Você sabe? Você deve ter falado alguma coisa, tipo... Faz aí a porra de uma história, qualquer coisa. 1, 2, 3, valendo. Olha, gente, você não acredita nessa menina fazer Rapunzel. E vou te falar, sabe por que você escolheu Rapunzel? Cara, você tem que saber que você escolheu Rapunzel, entendeu? Gente, é Túlio. É esse menino, desculpa. Eu falei que eu tenho que aprender isso. É o Túlio. Aí você pensa, o Túlio, olha o Túlio, faz Rapunzel, que é uma menina com cabelo gigante presa numa torre. Por que ela quer fazer Rapunzel, gente? Eu não vou responder essa pergunta. É simplesmente a mulher que tem o cabelo mais gigante do mundo. Túlio, gente. Ela chama Túlio. Por que ela quer fazer Rapunzel? Eu vou falar, é o que eu vejo. Eu vejo um Túlio fazendo Rapunzel, que é a mulher que tem o cabelo maior do mundo. O que será que ela quer falar através dessa história? Então, não é que você vai pensar nisso, você está entendendo? Mas você escolheu Rapunzel, dentre todos, porque, cara, uma coisa que eu queria falar muito é não subestimar os infantis, tá? Porque são histórias milenares que as pessoas sentavam para contar em cidades, em coisas, e ali tem mensagens. O príncipe, ele não é um homem que vem salvar a mulher na torre. Ele é... Ela tá presa na torre e ela só vê pelos olhos da bruxa. E o dia que ela está entediada, que ela canta, que ela solta uma arte dentro dela, alguém escuta. E alguém chega para ela e mostra que tem outro mundo. Então, ele é o cara que tira ela de dentro do mundo da bruxa, que é o sentido desse mundo que escraviza, que quer, que te põe medo, que quer que você fique preso, que quer que você tenha os cabelos maiores do mundo, entendeu? Então, esse príncipe, na verdade, ele é... Tudo que acontece no infantil é a mitologia. É igual o seu sonho. Todos os personagens é você no seu sonho. Quando você sonha com uma cobra, é você. Então, se você sonhou com uma cobra, aí você vai lá, ai, cobra quer dizer gente traiçoeira. Não. Isso aí é alguém que escreveu. O que significa cobra para você que sonhou? Aquela cobra no sonho é você. Então, aquela cobra, ela tá te mostrando alguma coisa no sonho que é você. Então, todo mundo que aparece no sonho é você. Alguma coisa ali. E os infantis são a mesma coisa. Na verdade, todos os personagens são um só. E eles passam por conflitos psicológicos. E esse ensinamento de falar, era uma vez a menina que estava na torre. E olha só, o príncipe, quando ele sobe e a bruxa corta o cabelo da Rapunzel, ele cai no espinho e ele fica cego. E ele começa a vagar pela floresta, cego e tal. E aí, quando ele escuta o canto, quando eles cantam, eles encontram de novo. Essa coisa de cantar para se encontrar é uma coisa muito forte. O que tem aí por trás das coisas? Então, tipo assim, não é que a gente tem que analisar o infantil e falar... Mas ele puro, ele tem milhões de coisas e camadas e coisas ali que a gente nem sabe o que é. Porque olha o tanto de história infantil que tem. Por que será que foi justo a Rapunzel? É igual a Florência, que fez a Oficina do Júlio, ela fez a Bela Adormecida. Cara, era a coisa mais linda. Aí você fala, ai, não, mas você nunca viu um ator falando, eu estou trabalhando um trabalho, eu vou montar a Bela Adormecida. Né? A pessoa nunca vai falar isso. Mas aí você vai ver a Bela Adormecida e você cai cara no chão, entendeu? Que é a melhor Bela Adormecida que você já ouviu na sua vida. Então não interessa a história. O que você vai passar ali por trás de na hora que ela nasce, nasce, né? A menina, a Bela Adormecida. Aí ela tá lá ninando aqui a perna, aí ela dá um beijo e a cena você tá achando linda, de repente ela fala assim, ai, joelhinho da mamãe. A plateia vem abaixo. Entendeu? Tipo assim, que ele fala que o menino tem cara de joelho, e aí ela faz o joelho sendo a menina. Cara, isso é genial.
Foda-se se é Bela Adormecida, entendeu? Tanta coisa que você pode ser tão tipo, gente, não importa a história. Não queira achar a história melaborante, sacou? Tudo vale, tudo vai ter alguma coisa. Vai ter alguma coisa. E eu acho que é isso que o Yuri falou. Não vamos no mais fácil, sacou? Porque quando a gente não tem nada, tudo pode. A frase do mestre Júlio. Quando a gente não tem nada, tudo pode. Quem mais? Janaína, não escolheu uma história, Janaína? Faz igual a Túlio. Pega o infantil que você mais gosta, depois você vai ver o que ele está falando para você. Pois é, menina. Agora ela está vendo o que a Rabu Meu problema agora é esse. Porque eu não consigo escolher uma história que eu gosto, porque eu gosto de um tanto de história, ao mesmo tempo eu não tenho uma história que eu goste, assim. Sabe? Então, vamos ver, como você falou que quem tem nada tem tudo, então tá beleza. Amanhã eu vou chegar aqui sem nada de novo. Aí eu falo assim, conta aí uma história, você vai contar e vai ser essa mesmo. Não, tomara. Ô, Newton, é você mesmo que eu quero falar. Vai. Haribo, diga-me. Pode falar primeiro. Então, Haribo, boa noite, gente. Como o nosso amigo Yuri comentou sobre a questão do recurso, já que é uma oficina, tem a proposta de trabalhar o ator, o corpo, né, a coisa do solo, mas que ao mesmo tempo estamos numa condição que a gente está dentro de uma tela, né, desse lugar que também virou o nosso palco, né? Então ele colocou essa questão da gente poder usar alguns recursos, como um fundo, por exemplo, né? No meu caso aqui é um fundo pintado de verdade mesmo, mas se isso é possível, você falou que legal, bacana, né? Trabalha com a criatividade. Então eu queria perguntar se a gente pode usar, na cena tem que ser apetrecho zero, não é apetrecho não o nome, mas tem que ser assim, você não pode usar nada. Você tinha comentado que o Júlio usava adereços, o que o Júlio usava uma rede, mas, por exemplo, eu posso falar assim, porque o príncipe vinha com seus cabelos flutuantes, mas ele encontrou não sei o que, o Quasímodo, aí, usar uma dentadura, usar um chapéu, um tapa-olho, algum adereço a gente pode usar no meio da história, ou é melhor o zero, só o seu corpo, a sua voz e só isso mesmo? Seu microfone está fechado, Mari. Sim, o seu cabelo eu deixo usar, o resto não. Pô, Mari, sacanagem. Máximo. Hã? Eu tô colecionando. Cheio de rir da dentadura que pôs ali. Eu tô colecionando dentaduras e adereços. Sabe, eu tô numa fase assim, cara, sabe o que eu fiz esses dias? Eu fiz uma careca de látex. Eu mesmo fiz moldando, sabe? Pra ser careca. Tô inventando uns personagens aí, mas eu tô usando muito adereço. Eu tô numa fase muito, sei lá como é que eu posso chamar, meio Chico Anísio, que eu experimento então, se você já tá fazendo isso na vida, aqui eu quero ser puro. Tá, então é isso, adereço zero só a gente, né? Então é adereço zero, só o corpo e a voz. E os gnomos. Hã? E os gnomos. Scrolling, tá. Pelo amor de Deus, Wilton, eu quero ver esses gnomos. Então, não sei se vai ser o gnomo, porque... eu vou te arrebentar. Ô, gente, eu vou falar uma coisa aqui. O Newton, ele tem uma história que ele criou, tá? Que ele já fez com o Evandro. Depois ele montou de novo. E eu tô pedindo, pelo amor de Deus, para ele fazer isso sozinho, para ele não precisar das pessoas. E ele tá negando isso a vida inteira. E olha a carinha dele de gnomo, gente. Ele tem que fazer o gnomo. Fala com ele para fazer o gnomo, gente. Então, não, assim, eu até pretendo fazer o gnomo, mas assim, eu queria, de repente, experimentar histórias. Porque assim, você chegar na sua história, na história que você quer fazer um espetáculo, né? Eu acho que eu posso começar experimentando dela,
mas seria meio que uma área, uma zona de conforto. E como interessante você não tá na zona de conforto, você fazer uma coisa assim, pô, não, isso aqui eu já fiz 10 anos essa peça aqui, vamos fazer outra coisa. O Gnome, eu já sei o corpo dele. Você já fez os dois? Não, porque quem fazia o outro corpo era o Evandro. Eu quero ver o seu. Cara, eu criei os dois. Eu criei os dois, eu sei mais ou menos. Eu quero ver eles juntos conversando, cara. Entendi. Você não quer ver, não, Evandro? Entendi, Uhum. Tá entendendo? Eu tô falando para você aproveitar, pega um diálogo dos dois, que você acha bem legal. Um diálogo dos dois. E aí você vai botar a câmera. E ali, tipo aqui, né? E aí você vai... Vou botar um negócio aqui. Você vai fazer o diálogo dos dois. Mudando o corpo, mudando a voz, mudando o corpo, mudando a voz. Só quero ver isso. Quero ver um gnomo conversando com o outro, pra gente ver, pra você tentar... Porque quando eu te chamei para fazer essa oficina e fazer essa história, gente, vocês não acreditam, a última música desse espetáculo chama Os Presentes Mágicos que a Terra recebe. Ele tem que passar essa mensagem para o mundo, ele não está entendendo isso. Ele não está entendendo isso. Mária, essa mensagem foi retirada do texto. Não foi. Não foi. É isso que eu estou te falando, você não tem nada. Você tem a sua história que você criou, que é 2 gnomos intergalácticos que visitam a Terra. Essa é a história. Esquece tudo que você fez. Com o Evandro, com a outra, tudo. Esquece tudo. Eu quero a história que você criou. O dia que você sentou lá e escreveu. Pá. E você me contar a história, sacou? Entendi. Porque aí ele vai virar uma outra coisa. Porque a mensagem que você passa nessa história, cara, é muito linda. De verdade. É um conto de fada. E assim, todo mundo que conhece o livro fala assim, você quer aquele gnomo? O cara já é um gnomo também na vida, entendeu? É uma coisa que ele não tem saída. Ele não tem saída. Ele tem que contar essa história. E aí, tipo assim, eu falei, eu tinha combinado com ele uma vez a gente fazer um trechinho e levar para o FESC. Já tinha falado isso com você. Dos gnomos intergalácticos e para o FESC, que lá eles iam ser recebidos, assim, com amor. Então, tipo assim, não é para você fazer isso, ser um espetáculo e ser isso para sua vida. É você tentar fazer uma cena curta com essa história que é tão linda que você criou, que existe. Pô, cara, esse negócio dos 3 presentes mágicos é uma coisa maravilhosa. Você tentar compilar isso em 15 minutos, usando só seu corpo e sua voz, que você vai poder passar essa mensagem em qualquer lugar da sua vida. Sacou? Foi por isso que eu te chamei para fazer, sabe? Porque eu falo, cara, essa história é tão linda que ela não pode morrer assim, porque as pessoas não podem mais montar com você, porque a vida vai passando. Você tem que estar ali, a mão para qualquer momento, sabe? É muito bonito para ficar, para sumir, sacou? É só isso, assim. Não é tipo, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa na oficina fenomenal e não sei o quê, e a gente tem uma coisa tão preciosa e bonita ali que é até muito maior do que botar milhões de apetrechos, milhões de coisas. Entendi. Quais são os 3 presentes mais, só para não deixar todo mundo curioso? A vida, a morte e o amor. São os 3 presentes mágicos que a Terra recebe. Aí você imagina, gente. É bonito, realmente. Então tá, mas então é o seguinte, o narrador e os personagens, e a gente fazendo isso. Então, é um elemento que não tinha no Growling Growling, que vai ter esse narrador. É isso, é o Newton que escreveu. Você foi na última montagem, que a gente fez lá na Funarte, né? Você foi assistir, né? Levou a Joana. Bacana. É linda a história, mas aí é isso, esses 3 presentes mágicos saírem do espetáculo é uma coisa que, assim, eu bati nas suas costas, mas eu tinha que ter falado, né, Yuri? Ai, cadê essa parte, velho? Tinha que ter falado. Porque, olha só, originalmente, o Growling Growling, eu fiz eles quando eu estava em São Tomé das Letras, que eu criei essa... Olha onde, gente, que negócio. Né? Tal. Entendendo? Viagem de ácido total, e aí eu criei a história, o personagem fui criando a história, né? Então, assim, tinha parte dessa história que era muito adulto, tinham piadas de adulto, que os gnomos eram maconheiros, eles vinham, fumavam o cachimbo lá do Galáxia. É essa que eu quero! Entende?
Só que aí, quando a gente montou infantil. Então a gente cortou toda a parte filosófica. Ô, Nilton, você está tendo a oportunidade de fazer teatro infantil para criança e para adulto e você vai perder essa oportunidade. Não vai. Não, estou convencido. Agora você vai fazer o Grilling Goal, que criança pode ver, mas que não é aconselhável. Ô, Mari. É isso. Isso, a galera tem que valeu, o pessoal tá tendo que... Ô, Nilton, é aquela história desses desenhos tipo Shrek e tal, que você vê que tem uma metalinguagem ali, que a criança não entende as piadas, dá pra gente subverter. Cara, isso acontece no dá pra subverter os signos. Isso acontece no Flix. Eu vejo que a criançada, ela não entende o que a Primavera tá falando. E ela tá falando... Eu peguei o texto todo no Fashion Week. No Fashion Week, o colorido vibrante ao lado de tons terrosa, a criança racha de rir, mas o adulto ele já vê que é uma coisa de crítica à moda, não sei o quê, e a criança não vê isso, entendeu? Então, isso é muito precioso. O meu Azul e o meu Anil também é maconheiro pra caralho. Azul, Anil, só que eles são doidão. E a criança não percebe. Aí na hora que o Azul fala, Azul, Anil, 3 anos, sacou? O pai racha, a criança nem vê, entendeu? Então essa coisa o Júlio fala muito isso, teatro infantil é perigoso. Vamos falar teatro que criança pode ver, sabe? Porque se você já pensa no infantil, você já dá uma... E aí não é isso, sabe? E aí eu acho que a sua história vai ser muito mais potente se você pensar nesse teatro infantil para adultos. Sabe uma coisa que eu achei muito parecido que eu vi com toda a técnica do Júlio e tal? Não é exatamente, mas que eu tive a oportunidade de assistir pessoalmente, foi o monólogo do Pedro Cardoso. Ele tem alguma... não é totalmente feito assim, mas ele tem momentos que ele conversa consigo mesmo, aquela coisa, e assim, ele vai trocando, né? A persona entra e sai toda hora ali. E você não sabe mais quando é ele que está falando, quando é o personagem que ele está narrando, que era ele quando era antigamente, isso se mistura, então assim, é muito interessante. É muito bom, porque aí o narrador, ele pode dar coisa para a plateia que os personagens não estão vendo, aí você volta pro personagem, então você pode brincar com muitas coisas, entendeu? Eu fiz uma coisa parecida, Mari, que eu fazia um sketch com o Pablo, que eram umas coisas assim, meio Umbilical Brothers, não sei se você lembra da época, não sei se você lembra, Evandro, dessa época, eu fazia com o Pablo umas coisas meio Umbilical Brothers, e que depois eu fui em alguns lugares eu tive que fazer sozinho, e aí eu fiz os dois, cara, tive que fazer os dois, eu fazia uma coisa aqui, um movimento, e dava um soco no cara, eu virava pra cá e fazia o outro cara, então uma das coisas mais assim, foi um desafio. É o brincar, né, cara, é o brincar. Mas é um desafio grande, principalmente pro corpo, né, você sai esgotadaço, né, assim, a gente que já tá aqui nessa quaresma, nessa epidemia, né? Sem fazer exercício físico, não aguenta 2 minutos de teatrinho. O corpo tem que fazer uma esfreguição, preparar primeiro, né? Para depois aguentar, porque eu já vi que é intenso, é corpo mesmo, né? Mas, Nilton, mas tem um lance também que é o seguinte, cara, é o não corpo também. Também. Depois que eu ferrei meu joelho, por exemplo, eu fazia uma cena e eu comecei a fazer outra. Porque eu já não ia mais lá. Sim, entendo isso demais. Então, meu pulão era pulinho. E até isso era bom, porque até isso fica bom, porque é sempre a gente, né? Nunca vai deixar de ser a gente. Mas o que eu acho interessante é que até mesmo o não corpo, você acaba tendo atenção muscular. Você fica cansado da mesma maneira, mesmo não fazendo as figuras que você fazia, porque é uma energia mental também, espiritual também, né, Mari? Claro, é muito doido. Eu já senti que eu vou ter que me preparar fisicamente. Gente, olha, já deu tempo. Quem mais quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria saber o seguinte, esses vídeos que você mostrou do Júlio, tá aberto? Eu vou mandar todos, porque aí se quiser ver tudo, porque aí no começo ele explica tecnicamente, bonitinho as coisas e tal. Tá, mas eles estão no YouTube aberto para o público, né? Então, no Bossa Criativa. Eu mando o link para vocês. Demorou? Gente, muito obrigado. Valeu, galera. Até mais. Até amanhã. A gente vai falando no grupo lá como que a gente vai dividir isso, tá bom? Amanhã eu vou dar uma aula de 7, eu mudei meu horário para de 6 às 7, para poder 7 horas estar aqui com vocês. Consegui mudar. Legal. Tá bom. A gente continua falando no grupo. Beijo. Tchau, gente. Valeu.
Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Evandro. Falou, Haribo! Haribo! Tchau. Ah, só estamos nós!